Graça e paz, povo de Deus, estamos aí para mais um dia de palavra do Senhor, palavra que liberta, palavra que consola, palavra que pode te levantar dessa cama, te levantar dessa depressão, porque Jesus Cristo ele veio salvar e buscar aquele que via perdido. Ou seja, Jesus Cristo ele veio aqui na terra para salvar a humanidade. E sobre essa perspectiva eu quero deixar aqui uma palavra abençoadora para a sua vida e desafiadora também. Porque o que Jesus disse aqui nessa palavra que se encontra no Evangelho de Lucas e no capítulo 9, é uma palavra de reflexão a qual que nós devemos ter uma decisão realmente de servir a Deus em espírito e em verdade. Venha comigo. No versículo 23 diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, ou perdendo-se, ou prejudicando a si mesmo. Ou em outras traduções diz, ou perdendo a sua alma. O que adianta ganhar o mundo todo e no dia final você perder a sua salvação? Jesus Cristo, ele foi enfático ao dizer aqui para os seus discípulos, após Pedro afirmar que Jesus Cristo, ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio aqui na terra para poder salvar a humanidade. Jesus Cristo agora ele começa a dizer que existe um preço a ser pago para poder obter a salvação. É bem verdade que a palavra também diz que para que possamos herdar a vida eterna, que o reino de Deus, ele é tomado à força. Agora entra este versículo que ora lemos neste momento, que Jesus Cristo disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quando Jesus Cristo diz perder a sua vida, ele está dizendo perder o comando da sua vida. Porque Jesus Cristo lhe diz que a gente temos que viver conforme a palavra dele. E para poder viver a palavra de Cristo, nós temos que esvaziar de nós mesmos, esvaziar dos nossos desejos, das nossas vontades, porque a Bíblia diz que a carne, ela cobiça contra o Espírito, porque a nossa carne, ela quer fazer aquilo que ela quer, mas o Espírito que habita em nós, o Espírito que a palavra de Jesus Cristo implantou em nós, fala conosco todos os dias: não faça, não peques, não adiante. Então nós vemos que para que possamos obter a vida eterna, nós devemos viver na perspectiva da palavra de Deus. E Jesus Cristo ele diz bem verdade: que adianta o homem ganhar o mundo todo? Você não é proibido de você ter sucesso na terra, mas saiba que todo sucesso, seja ele material, seja ele midiático, ele tem um poder de transformar a vida do homem, não para melhor, mas sim para pior. A soberba, ela cerca a humanidade. Apóstolo Paulo ele diz que ele, para ele não se soberbecer, viu um mensageiro do diabo para esbofetear o rosto dele. Então nós vemos que o homem ele é inclinado naturalmente, por causa do pecado de Adão lá no Éden, ele é inclinado a pecar constantemente. Mas Jesus Cristo ele diz, né, que para que possamos ter a vida eterna, para a qual também fosse chamado, nós temos que perder a nossa vida. Porque em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: pois aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Então nós vemos que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Essa nova criatura, ela precisa respirar Cristo. Ela precisa transpirar Cristo. Ela precisa exercer o caráter de Cristo. E para que possamos exercer o caráter de Cristo, nós devemos morrer para o mundo e nascer para Cristo. Porque o apóstolo Paulo ele disse: aleluia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, pois ora a vida que tenho hoje, eu a tenho por causa de Cristo. Vocês estão entendendo? O próprio Cristo, Jesus Cristo, quando ele ascendeu ao mundo, a Bíblia diz que o Espírito, como forma de pomba, pousou sobre ele, e ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito. Nós que somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós só andamos, nós só imos, nós só fazemos aquilo que o Espírito Santo nos ordena.
Parece uma coisa até contraditória dizer que nós somos dirigidos por Cristo, porque os nossos pensamentos é diferente dos pensamentos de Deus. Então, a vida que nós temos hoje na presença de Deus não é nossa, porque nós somos dirigidos pela palavra e pela vontade de Deus. Jesus Cristo, ele experimentou arduamente a vontade do seu próprio Pai. Quando ele estava orando no Getsemane, ele fez um pedido ao seu Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, vírgula, mas todavia, faça a tua vontade e não a minha. Então, às vezes a vontade de Deus, ela contraria a nossa vontade. Aí que mora, aí que entra o que Jesus Cristo diz. Que quem está nele, vive por ele. Quem está em Cristo Jesus, faz a vontade dele e não a nossa. Então, através desta palavra, eu quero dizer para você, deixa Cristo dirigir sua vida. Não se preocupe com o dia da manhã. O próprio Cristo lhe diz, olha, não presumais do dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Jogue por terra a ansiedade, mas jogue sua ansiedade sobre Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós cremos que Cristo cuida de nós, então por que nós vivemos como se amanhã, o hoje, não vai acontecer, que o amanhã não vai acontecer? Nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, o que é a vez de fazer, o que é a vez de vestir, o que é a vez de comer. Você fica preocupado com a sua faculdade, Deus vai te dar a sua faculdade, Deus vai te dar todas as coisas, porque Ele mesmo diz, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se enche de Deus, se enche de Jesus Cristo, e você vai ver todos os seus sonhos estabelecidos e realizados sobre a sua vida. Talvez o que falta para nós é nos dedicar mais a Jesus, nos dedicar mais à tua palavra, dedicar mais à oração, dedicar mais a fazer as coisas que Deus nos ordenou para fazer. Nos negar de nós mesmos, fazer a vontade de Deus não é fácil, pois a Bíblia diz, né? Volto a dizer, o teu reino é tomado à força, mas não é impossível. Creia que Jesus, Ele é poderoso para te abençoar, para te capacitar a viver conforme a vontade dEle. Oremos nesse momento. Soberano Deus e amantíssimo Pai, neste momento, Senhor, eleva minha voz em oração a Ti. Peço perdão das minhas falhas e Te peço, Senhor, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito Santo, para que nós possamos parecer cada dia mais e mais com Jesus Cristo. Deus, sabemos que o mundo vai de mal a pior, mas o Senhor diz que estará conosco até a consumação do século. Deus, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa, Senhor, entrar na família, que o Senhor possa prosperá-los, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, de forma poderosa. É que eu te peço, Deus, certa vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente.